Oi, então hoje nós vamos fazer os olhinhos da Jade, né? Muita gente tem dificuldade e pergunta, nossa, como você consegue fazer o olhinho assim bordado de forma expressiva? Enfim, vou mostrar para vocês agora o passo a passo. Não é difícil, tá? Eu tô usando o fio amigurumi, o fio que a gente normalmente encontra, né? E aí, quando a gente terminou o corpinho da Jade, ela já ficou com esse formatinho assim, né? Então, a gente já sabe que os olhinhos ficam desse lado fundinho, narizinho aqui, tem a distância da orelha. Então, nós vamos contar aqui as carreirinhas para marcar o nariz. Primeira coisa que eu faço é marcar o narizinho, depois marco os olhos, tá? Então, para colocar o nariz, eu vou contar, vou colocar aqui na minha carreira 17, contando do pescocinho. Vou dar uma distância de aproximadamente 9, 10 pontos do nariz para marcar o olho, tá? Aqui. Então, marquei o nariz e os olhos. A distância aqui entre os olhos está de 9 pontos, tá? E o narizinho na carreira 17, centralizando. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o nariz. Com o fio Camila mesmo que eu usei no corpo, o mesmo fio. E aí, eu vou marcar aqui, ó, uma distância para fazer o narizinho, tá? Eu vou pegar aqui 3 pontinhos, ó. Tá vendo aqui? Vou sair com uma agulha de sapateiro. Tô com uma agulha de sapateiro. Eu marquei ali a centralização do nariz na carreira 17. E olha aqui, quantos pontinhos eu vou pegar. Ó, 1 pontinho, 2 pontinhos, 3 pontinhos, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, 3, 4, 5 pontinhos que eu tô pegando aqui, na verdade, né? 5 pontinhos. Marquei ali e peguei 5 pontinhos. Vou passar duas vezes, ó, agulha de sapateiro, tentando não pegar linha nenhuma, tá? Vou passar 2 vezes, tá vendo? 2, 3 vezes. Isso já vai deixar a linha bem firme, né? Com um número mais volumoso de linha. Então, eu fechei aqui, não pode ficar apertado, ele tem que ficar frouxinho. E aí, tá vendo? Tem que ficar frouxinho. Passei 3 vezes com a linha dobrada. Agora, eu vou encher essas linhas. Eu passei 3 vezes, eu dei uma distância de 5 pontinhos. E agora, eu tô enchendo. E aí, é lógico, você vai usar a sua imaginação. Se você quer um narizinho mais volumoso, um narizinho mais achatadinho, tá bem? E aí, aquele fio que a gente usou para introduzir a linha, a gente usa para puxar se for necessário. Então, olha lá. Eu vou passar, na verdade, eu vou, né? Vou encher, venho enchendo ele, volto enchendo mais um pouquinho e depois eu vou voltar novamente enchendo. Então, eu vou passar 3 vezes em toda a extensão do narizinho, tá? Então, olha lá. Tô enchendo, arrumando a linha, porque quando você vai enchendo a linha, pode embolar. Então, é importante que você vá arrumando a linha, vai puxando se necessário, para ele ficar bem bonitinho. E você pode fazer ele menorzinho ou maior. Assim, o rostinho é uma coisa muito particular, né? É uma coisa assim muito pessoal, então você pode colocar o narizinho mais acima, mais abaixo, tá vendo? Eu já passei 2 vezes e agora eu vou voltar preenchendo mais uma carreirinha, ok? Então, eu vou preencher mais uma carreirinha e já volto para mostrar. Olha lá, preenchi mais uma carreirinha, ele ficou gordinho. E eu já dei a distância de 9 pontos para botar o olhinho, tá? Então, eu tô usando fio amigurumi dobrado. E olha só, normalmente eu faço um pontinho, só que aqui eu vou pegar como se fosse um quadradinho aqui, usando esses 4 buraquinhos, tá? Então, eu vou usar 4 pontinhos, né? Para fazer a primeira marcação do olhinho. Ok? Então, olha lá, eu vou fazer como se fosse um quadradinho, essa parte inicial dos olhos, tá bom? Tentando não tirar muito o enchimento, tá? Então, a gente usa agulha de sapateiro, que ela não tem ponta. Mas, se você não tiver, usa uma linha comum mesmo, uma agulha comum, não tem problema não.
Então, olha lá como nós estamos fazendo. Primeira coisa que eu vou fazer é um quadradinho. É um quadradinho posicionando aqui, onde eu quero que fique o olhinho da Jade, tá? Então, primeira coisa que eu vou fazer é um quadradinho. Eu sei que quando a gente tá fazendo o olho, talvez a gente ache que vai dar errado, que não vai ficar muito expressivo. Então, a orientação que eu dou é, vai seguindo, acredita, vai até o final, que ele vai ficar bonito. Ó, fiz o quadradinho. Agora, dentro desse quadradinho, eu vou fazer um X. A linha amigurumi tá dobrada, então ela fica bem gordinha. É importante que a gente vá montando ela e posicionando direitinho para não ficar embolada, tá? Então, passou o fio, arruma a linha. Se sair um pouquinho de enchimento, já tira para não ficar o seu trabalho, né, mal acabado. Então, olha lá, tá gordinho. Agora, eu vou fazer como se fosse uma meia-lua, porque eu não quero o meu miolinho do olho quadrado, tá? Eu quero arredondado embaixo. Então, eu faço assim, como se fosse uma meia-lua, prendendo no cantinho aqui, ok? Então, ele vai ficar arredondado desse lado. E eu vou fazer o mesmo do outro lado. Então, eu entro com a minha agulha, saio no meu outro cantinho e vou fazer o arredondado do outro lado, tá? O arredondado aqui, ó, desse ladinho, ok? Então, olha lá. Fiz o arredondado de um lado, o arredondado de outro lado, tá bem? Ajeito, assim, é importante ir ajeitando a linha. Se for preciso, desmancha, né? Não tem muito problema. E agora eu já vou fazer o miolinho do outro lado, na mesma altura, com a mesma distância, tá bem? Então, olha lá. Esse olhinho vai ficar bem maior, tá? Então, já fiz assim, vou fazer do outro lado exatamente igual, tá? Fica bem gordinho. Vou fazer o outro lado. Então, já fiz os dois ladinhos, eu usei fio amigurumi mesmo, dobrado. Agora, eu vou usar um fio amigurumi castanho para fazer a parte do olhinho castanhinha. Tô usando também fio amigurumi dobrado com agulha de sapateiro. E aí, eu vou fazer esse arredondado que eu falei, essa meia-lua, em toda essa parte de baixo do olhinho, tá? Então, vou fazer mais gordinho do ladinho de fora e mais fininho do ladinho de dentro. Desse lado, eu vou fazer mais gordinho. Então, vamos lá. Começando aqui. E deixa eu apoiar para ficar fácil de vocês visualizarem. Vou fazer gordinho desse lado, tá bem? Então, vou fazer como se fosse aquela meia-lua, né? Um Lzinho desse lado. Desse lado aqui, ó. Tá? E aí, eu vou fazendo e vou conversando com as bonecas, né? Meu marido até diz assim, ai, meu Deus, ela conversa com as bonecas. Mas é verdade, sim, é um carinho, é um amor que a gente tem por nosso trabalho, que aí eu vou fazendo e vou conversando com ela. Então, olha, fiz desse ladinho, vou fazer, né? Agora, eu vou subir aqui com a linha, porque o outro lado eu quero mais gordinho. E aí, eu vou fazendo e vou conversando. Olha, o seu olhinho já tá saindo, vai ficar com um olhinho lindo, né? Na verdade, é um carinho, é um amor que a gente tem pelo trabalho. Então, ó, vou fazer mais uma vez para ficar gordinho. Desse lado aqui também. Eu já fiz uma vez. Agora, eu vou fazer mais uma vez, como se fosse essa meia-lua, esse Lzinho. E olha como ele já tá gordinho, porque a linha amigurumi é mais cheinha, né? Então, eu fiz ali uma vez. E agora, eu vou fazer de novo desse formato de meia-lua também. Então, do outro lado, ele fica mais gordinho, né? E o lado próximo ao nariz, ele vai ficar um pouquinho mais fino, mas é uma diferença muito pequena. Então, olha lá. Assim vai ficando o meu olho. Você pode olhar e dizer, nossa, não tá muito legal. Mas no final fica bem bonitinho. Vou fazer do outro lado também, da mesma forma, ok? Então, vejam lá. Até agora, o passo a passo não é muito difícil. Ajeita os olhinhos, tá? Para ficar com aquela expressão que vocês viram no final. Vou fazer do outro lado. Bom, agora vamos com o branco.
mesma coisa. O branco eu tô usando o fio Charme, porque eu não tenho amigurumi branco aqui. Então, eu tô passando um pouquinho mais de vezes, né? Pra ficar com esse detalhe, tá bom? Então, olha, se você tiver amigurumi, pode fazer também. Eu tô usando o fio Charme, ele é um pouquinho mais fino. Eu não uso normalmente linha de bordado para fazer olhinhos, eu uso amigurumi, Charme, Anne, a linha que tiver disponível. E faço os olhinhos dessa forma. Então, olha lá, se você usar o fio amigurumi, uma vez só você passando vai ser suficiente. Como eu tô usando o Charme, eu vou passar 2 vezes, tá? Fazendo essa meia lua, esse L, porque ele não fica muito quadrado, ele fica mais arredondadinho, ok? Então, olha lá. Agora, eu vou pro meio do meu olhinho para fazer aquela ponta, aquele pintinho, né? Na verdade, aquela bolinha no meio do olho. Então, eu tô centralizando, não tô colocando muito na ponta, tô botando mais no centro essa bolinha do olho. E eu vou pegar um fiozinho aqui, às vezes é difícil, porque a agulha não tem ponta. E eu vou fazer um pontinho arroz, eu acho que é pontinho arroz o nome. Que você faz e você dá, ó, 1, 2 ou 3 voltinhas dentro do lacinho. Vai arrumando, ó, vai dando 2 ou 3 voltinhas dentro do lacinho, puxa e faz como se fosse um nozinho. Ele fica mais arrebitado mesmo, tá? E aí, você arruma um nozinho para ele ficar bem ajeitadinho. Vou arrumar aqui, que esse meu nozinho, a linha deu uma desfiada, né? Deixa eu voltar aqui. Que a linha desfiou. Então, a gente arruma a linha, desenrola aí a linha na agulha, para o efeito ficar legal, né? Acho que artesão é assim, passando 3 vezes, a gente vai e volta, quantas vezes são necessárias. Então, olha lá. Aí, a gente tá fazendo assim, volta com o fio e já fica a pontinha. Acho que eu vou ter que tirar de novo para fazer novamente. Mas a técnica é essa, tá? Você ajusta e faz a bolinha do olho, ó. O ideal é que fique como o primeiro olhinho, mas é dessa forma que se faz, tá? Você ajeita, dá uma apertadinha e ele vai ficando redondinho na posição correta, tá bom? Então, olha lá, já fiz. Agora, eu volto com o fio amigurumi, mas dessa vez com um fio só. E eu vou passar ao redor dos olhinhos. Dessa vez que eu passo ao redor dos olhinhos, ele já vai dando um formato arredondado bem legal. Então, vocês podem dar uma puxadinha na hora de passar esse preto ao redor, tá? Então, veja que eu fiz uma meia lua de um lado, agora eu vou fazer meia lua do outro. Então, você pode dar uma puxadinha nessa hora aí, pode dar uma puxadinha, tá? Que vai ficar ele fica bem arredondado e bem arrebitadinho, assim. Dá uma protuberância legal nele. Então, a gente vai com uma linha pra cima, ok? E já vou aproveitar, já tô com a linha aqui, né? E passar mais uma vez na outra lateral. Vejam que ele fica um pouquinho arrebitado, fica um olhinho um pouco esbugalhado, na verdade. É esse termo que eu queria lembrar. Ele fica meio esbugalhado, uma protuberância, assim, fica mais pra cima. Mas aí depois eu vou mostrar pra vocês o que a gente vai fazer pra dar uma aprofundada nele. Ó, ele fica arrebitado, fica regalado. Já fiz aqui o cílio e a sobrancelha e vou mostrar pra vocês como eu fiz. Mas depois eu vou mostrar como a gente faz para aprofundar ele. 2 pontinhos do final do meu olho, ó, para fazer os cílios, 2 pontinhos do final do meu olho. E aí, eu volto para fazer o cílio, ó. Ok? 2 pontinhos. E aí, agora, eu vou fazer os pelinhos, né, da sobrancelha. Esses pelinhos aqui, ok? Então, eu vou passar um pontinho e pulo, faço mais um pontinho. Sempre, gente, eu tento colocar os cílios ou na direção vertical ou na diagonal, assim, pro ladinho,
né, do olho. Eu vejo algumas artesãs colocando, às vezes, o cílio na diagonal, na direção, assim, do nariz, e às vezes eu não gosto muito. Eu gosto mais de colocar na diagonal, quando é na diagonal, indo lá para a direção da orelha, né? Dando aquele rabichinho lá para a direção da orelha, tá? Então, eu vou fazer isso, vou medir aqui a altura da minha sobrancelha, ó, tá vendo aqui, ó? Na altura da minha sobrancelha, vou pular, na altura do meu cílio, na verdade, vou pular um pontinho aqui, ó. Pulo um pontinho para fazer a minha sobrancelha. Essa sobrancelha eu tô fazendo de um jeitinho diferente, vou mostrar para vocês. Eu não tô fazendo com um fiozinho só, não, tá? Eu vou subir aqui, ó, duas carreirinhas, ó. Vou subir duas carreirinhas e depois subir uma para fechar lá na frente. Então, ó, duas carreirinhas. E eu não vou seguir ela reta. Lá no final, eu vou subir um pouquinho. Ó, vou subir uma carreirinha lá no final, tá vendo? Foi na diagonal, ó, subi uma carreirinha. E aí, ela fica com um pontinho e um pontão, né? Fica com um pontinho e um pontão. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou entrar nesse buraquinho aqui, saio ali na parte inicial da minha sobrancelha. Desculpa que o vídeo tá difícil, porque ela tá grande e o meu celular, às vezes, não consegue captar tudo. E aí, eu venho com o fio, novamente, tá? Só que eu vou fazer assim, ó, como se fosse aquele símbolo da Nike, né? Assim, mais... fazendo um triângulozinho, olha. Faço esse triângulo e aí eu vou encher esse triângulo. Do mesmo jeito que eu enchi o nariz, só que um pouco menos, né? Pra não ficar com tanto volume. E eu vou ajustando. Ela vai ficar com uma sobrancelha gordinha, não muito gordinha. E os fios que a gente enrola ali na sobrancelha, eles dão um efeito muito legal no final. Muito legal. Então, ó, enrolei ali no início, dou mais uma enroladinha aqui no finalzinho, né? Pra não ficar essa abertura. Passo uma ou duas vezesinhas, já são suficientes. E vou arrematar o meu fio. Arremato a minha sobrancelha. Eu sei que eu tô falando assim mais rapidinho, porque eu dei uma acelerada no vídeo, mas qualquer dúvida pode perguntar aí nos comentários, tá? Então, olha lá. E também vocês podem customizar da forma que vocês preferirem, né? Vocês também têm ideias, assim, maravilhosas. Então, já fiz as duas sobrancelhas e agora eu quero dar um formato no rosto e fazer aqui a boquinha, tá bom? E nós vamos aprofundar esses olhinhos aqui e fazer a boquinha, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar o fio do corpo, o fiozinho do próprio corpo, tá? O fio que a gente tá usando, para fazer esse aprofundamento dos olhos e a boquinha ao mesmo tempo. Então, olha lá, já arrematei os olhinhos, ele tá esbugalhado, mas ele não vai mais ficar. Nós vamos pegar aqui, ó, da boca, 9 ou 10, na carreira 9 ou 10. Peraí, primeiro a gente entra aqui nos olhinhos, ó. Entra aqui nos olhinhos, nesse cantinho dos olhos. Ó, com fio Camila dobrado, tá? E aí, eu tô entrando nesse cantinho, eu vou passar aqui e eu vou lá na carreira 9 ou 10 para marcar minha boca, tá? 9 ou 10 da cabeça. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? Nessa carreira aqui, mas você pode colocar a boquinha um pouquinho mais para baixo ou para cima. E eu vou, ó, centralizando ela aqui no meio do nariz. Eu vou sair com a minha agulha um pontinho antes da boquinha. E vou sair um pouquinho depois, né, dessa marcação da boca. Ok? Vou tirar aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês mais pertinho, ó. Vou entrar no outro cantinho do olho. E eu posso sair ali no mesmo buraquinho ou bem próximo. E entrar um pouquinho depois, tá? Tô saindo um pouquinho antes da marcação da minha boca. Vou esconder esse meu fio bege aqui, ó. Vou deixar o fiozinho preto aparecendo. Então, eu dou uma puxadinha para ele esconder.
Vou entrar aqui, um pontinho depois. E aí, vou sair lá no meu olhinho. Deixa eu tirar aqui essa agulha. Ó. Volto no outro cantinho, lá pro outro lado da bochecha. Só pra mostrar pra vocês. Tá? Aqui do outro lado da bochecha. Deixa eu tirar a agulha aqui pra não atrapalhar. Então, olha lá. Coloquei de um lado do outro e eu vou puxar. E quando eu puxo, ela já começa a dar o formato do rostinho. Olha que coisa mais amada, gente. Tem como não conversar com essa pessoa que já tem boquinha? Olha, com bochechas? Coisa linda. Tá? Então, a gente já dá aquele aprofundamento lá nos olhinhos. A gente já aproveita, já dá uma apertadinha embaixo, né? Depois vamos fazer a parte de cima. E já puxa aqui. Se na hora que você fez, você não gostou do resultado, você tira o fio, coloca novamente, ok? Ok? Então, olha, agora que a gente já deu aquele apertãozinho aqui, eu dei um apertão, eu vi exatamente como eu quero, eu vou amarrar o meu fio aqui do outro lado, tá? Sai no mesmo buraquinho por onde entrou, o mesmo buraquinho, tá bem? Aí, aqui eu acabei pegando a linha, acontece, né? A gente dá aquela desfiadinha na linha pra soltar ela. Tem que soltar aqui a linha, peraí. Ó, soltei, amarrei, escondi meu fio, tá? Já tá com boquinha, bochecha. Agora, eu venho com o fio aqui em cima e eu vou passar aqui, ó, nessa direção, porque eu quero que fique uma divisãozinha entre os olhos e os cílios, mas uma coisa bem delicada e que já me aprofunde o olhar, tá? Então, eu vou puxar assim, vejam que é uma diferença mínima, né? E eu vou dar uma afundadinha na linha. É uma diferença mínima, mas ela dá um efeito super diferente no final. Então, eu tô passando a minha linha aqui por cima dos olhos. Eu vou dar uma aprofundada nos olhos, né? Porque eu vou dar uma puxadinha na linha, vou amarrar aqui em cima. E depois, se você sentir necessidade, ó, dá uma aprofundadinha aqui. Se você sentir necessidade depois, vem com o fio pretinho e faz um pontinho, mais um cílio, nesse cantinho aí, entre os olhos e o nariz. Se você quiser, faz mais um cílio. Eu depois fiz, tá? Um cíliozinho nesse cantinho aí. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês onde eu fiz o cílio, tá? Nesse cantinho aí dos olhinhos, tá bom? Então, olha só, ela tá bem bonitinha. Nesse cantinho aí, ó, que eu tô passando a mão toda hora, eu fiz um cílio depois, vejam. Eu tô ajustando os olhinhos, eu tô aprofundando, e nesse cantinho, ou no outro também, né? Você pode fazer um cílio a mais. Eu fiz no final, na finalização da Jade, tá? Ela já tem bochechinha, já tem tudo direitinho, agora vamos para as orelhas. Para as orelhinhas, eu contei 9 pontos, 10 pontos, a partir dos olhos, tá? Ó, contei aqui, tá? 9, 10 pontos a partir dos olhos, na direção dos olhos mesmo, na direção aqui de cima e na direção de baixo. Então, mais ou menos 5 ou 6 carreirinhas na vertical, pra gente fazer a orelha. E essa orelha eu vou fazer diferente. Normalmente eu faço um anel mágico, essa eu vou fazer diferente. Eu vou fazer aquela orelhinha que é no próprio corpinho, ok? Esse telefone não para, né? Toda hora uma notificação, alguma coisa. Então, vamos lá. Eu começo no próprio corpinho. Eu vou fazer como se fosse um leve triângulo. Tá vendo? Aqui eu marquei o início e o final. Eu vou fazer como se fosse uma marcação de triângulo, ó. E eu vou vir comigo, fazer esse caminho aqui, com pontos baixíssimos. Então, eu começo aqui nesse pontinho que eu marquei. E eu vou fazer no próprio corpo, aproximadamente 10 pontos baixíssimos, tá? Vou aproximar aqui. Essa orelha, ela fica bem legal, tá? Você pode fazer maior, menor. Então, aproximadamente 10 pontos baixíssimos no corpo, diretamente. Desse pontinho inicial, eu vou fazendo pontos baixíssimos até chegar ali naquele pontinho central, que eu coloquei como se fosse um triângulo, né? Então, eu vou fazendo crochêzinho assim.
até aquele pontinho vermelhinho ali, né? Aquele alfinete vermelhinho que eu coloquei. Eu vou subindo as carreirinhas, fazendo pontinhos baixíssimos no próprio corpo. É importante dizer que não é para ficar com uma orelha bicuda, então você vai meio que arredondando, né, esse crochê, esse ponto baixíssimo, vai fazendo como se fosse uma voltinha. No final ele fica igual uma letrinha C, mais aberta, né, já grudadinha no corpo da boneca. Então, nós marcamos mais ou menos 9, 10 pontos partindo do olho, para fazer o ponto inicial superior e inferior. E depois eu vou fazendo pontos baixíssimos, fazendo nesse formatinho como se fosse uma letrinha C, tá? Até chegar no pontinho que nós marcamos, esse pontinho inicial. São aproximadamente 10, 11 pontos no máximo, tá bem? Mas pode ser que a sua também fique com 9. Fica bem legalzinha, olha lá. Crochetei no próprio corpo. Agora, eu vou fazer uma carreira de pontos médio-altos, né? Não vou fazer ponto alto, não. Deixa eu ver aqui. Vou fazer ponto médio-alto, que é aquele que você dá uma laçada, né? Primeiro, eu vou fazer 2 correntinhas, e aí eu vou dar uma laçada, e aí eu venho fazendo ponto médio-alto. Dá uma laçadinha e pega junto, ok? Então, eu vou fazer em toda a extensão da orelha, ponto médio alto, opa, errei, volto, ponto médio alto, mania de fazer ponto baixo, ponto médio alto, então, depois, novamente, opa, errei, volta, ponto médio alto, e eu vou fazer em toda a extensão, pontos médios altos, tá? Uma carreira todinha de pontos médios altos até o final. Se você quiser uma orelhinha maior, você faz uma carreirinha de pontos altos, né? Ou 2 de pontos médios altos. Eu preferi fazer uma carreirinha de ponto médio alto, depois eu viro a minha orelhinha e vou fazer uma carreirinha todinha de pontos baixos, tá? Já fiz a primeira, deixa eu mostrar a segunda para vocês. Fiz uma carreirinha de ponto médio alto e depois eu vou fazer uma carreirinha de pontos baixos. Deixa eu mostrar para vocês. Ó, depois que eu fiz uma carreirinha toda de ponto médio alto, eu voltei fazendo uma carreirinha de pontos baixos. Ela fica mais durinha na ponta, né? Não fica tão molinha. Fica mais durinha. E aí, depois eu vou mostrar para vocês como arremata. Coisa mais simples, o arremate dela. Você vai cortar a linha, né? Deixando uma linha suficiente para amarrar. Olha, fica assim, nesse formato. Você vai simplesmente introduzir a linha, né? No pontinho ali, inicial, onde você começou, ou um pouquinho acima, se você sentir necessidade, né? Se a orelhinha for maior. Vai puxar o fio, ajeita ela, ó, já dá a dobrinha de cima da orelha. E aí, esse ponto aqui, a gente tem que trazer ele pra ponta, tá? Para fazer aquela voltinha da orelha na ponta embaixo também. Você traz o fio para a ponta, puxa o fio aqui para dentro, dá aquele formatinho na orelha antes de amarrar, amarra e esconde o fio, já tá a orelhinha. Olha lá, já está a orelhinha, tá? Você pode fazer ela mais arrebitada ou menos, vai a seu gosto, a seu critério, mas a técnica é essa. A orelhinha diretamente no corpo. Assim, às vezes a gente olha, acha que a orelhinha tá baixa, mas não tá, não. Realmente é na direção dos olhinhos. Isso eu fui aprendendo aos poucos, porque eu colocava mais pra cima, tá? Então, depois, a gente vai fazer no próximo vídeo os cabelos da Yasmin, olha, da Jade, que é a mesma técnica do desfiado da Yasmin, tá bem? Os olhinhos ficam assim, bem expressivos, a orelhinha, e assim... Estamos quase terminando a nossa Jade. Um beijo, gente, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!